Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu nos darei as últimas informações do Flamengo, tá? O Flamengo que tem aí, né, já começou os trabalhos do José Boto, né, novo dirigente de futebol do Flamengo, já começou os trabalhos, já começou a trabalhar aí, né, já está aí preparando aí alguns jogadores que estão saindo, outros emprestados e novas contratações para o time do Mengão. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Roberto Firmino está pintando no Flamengo, jogador que está muitos anos fora do Brasil, praticamente nem jogou no Brasil, né? Tá agora na Arábia, pode vir pro Flamengo. Mas não poderia ser o centroavante do Palmeiras, cara? Seria o nome, né? Seria o grande nome, mas o Flamengo... E por que não? O Flamengo por enquanto é o interessado, né? Mas ainda não fechou. Então, se o Palmeiras for atrás, em nenhum momento se falou o nome dele no Palmeiras. No Palmeiras não, em nenhum momento o nome dele, pelo menos publicamente, né? Pode ser que lá dentro, as fontes de dentro do Palmeiras que vão fazer negociações tenham ali alguma coisa, mas publicamente o Palmeiras nunca falou nada sobre o Roberto Firmino jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas está aí uma boa disputa para Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras entrar nessa, já tem um concorrente à altura que é o Flamengo na questão financeira e o jogador pode escolher, mas por enquanto é só o Flamengo que está nessa briga. E nesse pacote Andréas Pereira, Matheus Pereira, não é melhor ir pro Firmino? Era uma boa, hein? O Palmeiras tentou o Gabigol, né? Fez duas propostas. Tava quase tudo certo. Algum ruído aconteceu no meio do caminho aí. Ele pegou a proposta que ele recebeu do Palmeiras e levou no Cruzeiro, perguntando, vocês dão mais alguma coisa? O Cruzeiro deu. Mas era uma boa pro Flamengo, o Firmino, pelo que a gente ouve lá do Rio de Janeiro, são 4 contratações de peso que virão pro Flamengo neste ano de 2025. O time vai ficar muito forte. Voltando. Muito forte realmente, porque esse ano... Tá todo mundo querendo ir pro Mundial. O que tá mais fraquinho pro Mundial é o Fluminense, tá com dificuldade. Mas o Flamengo, com o time que tem, passou aí metade do ano jogando desfalcado de uma hora Arrascaeta, outra De La Cruz, tinha 8 machucados, suspenso, era um negócio maluco. Realmente tá armando um timaço aí o Flamengo para essa temporada 2025. Por que não pensaram no Firmino, Dirceu, no Palmeiras? Olha, é meio até esquisito mesmo, né? Ninguém falou, eu li várias vezes que ele iria sair, que não ia ficar mais lá. Ó, o Flamengo, hein? Já definiu que vai começar o estadual com os jogadores do Sub-20. Hoje eles se representaram para iniciar a preparação para 2025. Gabi. As férias do elenco rubro-negro chegam ao fim hoje, mas apenas para o Sub-20 da equipe. No total, 27 jogadores do Flamengo que disputarão o Carioca são esperados no Ninho do Urubu. Além disso, Pablo, que retorna de empréstimo do Botafogo, também é aguardado para o treino. Alguns jogadores entraram de férias de forma antecipada, já que se reapresentam para o Carioca. É o caso de Carlinhos e o Meia Lohan. A missão para as primeiras rodadas do estadual ficará a cargo da garotada, de quem Felipe Luiz já conhece bem. O primeiro compromisso do Flamengo no Carioca é contra o Boa Vista. A partida deve acontecer no fim de semana do dia 11 de janeiro. Além disso, o rubro-negro fará um tour no Nordeste. Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão serão os estados que receberão os jogos do Flamengo. Enquanto isso, o elenco principal se representa no dia 8 de janeiro e fará a pré-temporada nos Estados Unidos, onde faz o amistoso contra o São Paulo. A expectativa é que a partir da 4ª rodada o time já assuma o Carioca e vá com tudo em 2025. Muito bem, Vene Casagrande, Flávio Vinick, boa tarde para vocês. Boa tarde. Você de casa, boa tarde nessa sexta-feira linda. Num dia mais ou menos nublado aqui no Rio de Janeiro, hein? Hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no Twitter, @SBTRio, segue a gente também no Twitter. Vene Casagrande, está ficando algo muito comum nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro, esses primeiros momentos de rodadas do Campeonato Carioca serem com a garotada, né? Com o pessoal do Sub-20. Tá virando uma copinha quase, né? Porque pensa que para esses meninos isso é uma grande oportunidade de todo mundo olhar e encontrar o futebol deles, né, ô Vene Casagrande? Perfeito, Fernandinha, boa tarde. Depois eu vou falar com você, Flavinho, que é mais antigo, como a antiga preliminar que existia no Maracanã. Eu cheguei a pegar. Você pegou também, né, Vene? E você acompanhava a base ali naquele pré-jogo que tinha. Chegava cedo para acompanhar. Fala, Vene. Cheguei a pegar. Vários jogadores se destacavam nessas preliminares. Verdade. Mas
Mas, enfim, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não tem jeito, não tem como o clube adotar uma outra estratégia a não ser essa. A gente está falando de um calendário do futebol brasileiro, a gente vive criticando, e essa é a grande verdade. Não tem como você colocar o seu time principal na primeira rodada do Campeonato Carioca, tendo em vista que a gente sabe muito bem que o Campeonato Carioca serve muito mais de pré-temporada para os jogadores principais. Inclusive, por falar em pré-temporada, não tem como o Flamengo começar a pré-temporada nos Estados Unidos e jogar o Campeonato Carioca ao mesmo tempo. Mas aí nas primeiras rodadas que o regulamento permite, todos os clubes praticamente vão fazer isso. O próprio Botafogo, ontem eu vi um comunicado do Botafogo dizendo que também vai utilizar os garotos, jogadores que estavam no Sub-23, que hoje é o campeonato de aspirantes que a gente chama. Então não tem como ser diferente. Eu acho maravilhoso essa estratégia, porque é a oportunidade dos torcedores conhecerem jogadores que são destaques da categoria de base e esses atletas se colocarem à disposição da comissão técnica do time principal. E no Flamengo, eu acho que é mais importante ainda para esses jogadores, porque o Felipe Luiz ele trabalhou por lá. Então o Felipe Luiz conhece muito bem esses atletas que vão iniciar essas rodadas. Mas, além desses atletas, tem jogadores que já estavam no elenco principal nessa temporada, em 2024. Carlinhos, atacante. O Lohan, que tem a chance de voltar a jogar bola com a camisa do Flamengo, porque, de fato, ele teve uma queda de produção e eu acho que não é só culpa dele. Eu acho que o Tite não soube utilizá-lo muito bem. Tem outros jogadores também, o próprio Iago, um zagueiro, que foi convocado para a seleção sub-20 para o Sul-Americano. É um baita zagueiro. Tem outros jogadores que podem se mostrar, assim, digamos, mostrar o seu potencial para a comissão técnica principal do técnico Felipe Luiz. E aí, falando sobre isso, Flavini, que a gente pode relembrar aqui que geralmente o Campeonato Carioca, ele começa lá pro dia 23, 24, assim, 21 de janeiro, sempre pegando aí o primeiro final de semana, né? Que geralmente é o último de janeiro, né? Esse ano, dia 10 de janeiro, já está começando o Campeonato Carioca. Então, se a gente estava vendo já os clubes praticarem isso, colocando, principalmente, por exemplo, esse ano, o Fluminense, que foi para o Mundial, né? Esse ano de 23 foi para o Mundial e 24 começou com muitas rodadas ali. O Flamengo também, que teve o início do ano ali disputando, foi o quê? A Supercopa ou a... Teve Supercopa. Então, esses times que já tinham um compromisso muito importante no início do ano, eles já colocaram realmente a garotada no início. E os outros também. E a gente vai cada vez percebendo que isso vai virar uma cultura. E o que era uma cultura de ver a copinha, a gente talvez vai começar a tentar encontrar os meninos nesse início de campeonato carioca, ô Flavinho. Como também naquela preliminar de antigamente, que antes dos jogos principais no Maracanã tinham os jogos do Sub-23, dos aspirantes, né, como chamavam. E aí o povo podia conhecer os jogadores mais jovens das equipes, né? Até porque no passado não tinha tanta visibilidade, né? As categorias de base, hoje em dia, veículos de comunicação transmitem, né? O Sub-17, o Sub-15, tem TV do clube, então o pessoal tem esse acesso. Antigamente não, a gente chegava cedo no Maracanã, ainda mais num clássico, era gostoso porque aquela rivalidade, aquela emoção, começava, os jogos eram às 5 horas da tarde, era o horário oficial do jogo, do clássico no Maracanã, domingo às 5, às 2, 3 da tarde, chegava cedo e curtia ali aquela preliminar, o pessoal já comemorava, já provocava o adversário e descobria ali algum valor que você, muito difícil conseguir acompanhar o jogo da base, não fosse numa preliminar no Maracanã. E aí, para esse ano, né, o que foi criando-se uma tendência, virou regra. Porque com a temporada, do jeito que colocaram, com as férias, os caras voltando, saindo de férias em dezembro para voltar em janeiro, é impossível começar jogando a primeira rodada do Campeonato Carioca. Só o pessoal de casa entender, não é mais uma opção desvalorizar o Carioca, botar o time B. Não é isso não, não tem como. Fisicamente, o cara voltar de férias e uma semana depois ele começar a jogar. Então já foi feito, a tabela foi feita para isso, para a garotada jogar. Alguns clubes já anunciam que vão com os principais jogadores a partir da 5ª rodada, que está no regulamento do Carioca, mas acho que essa regra é um pouco flexível. Eu vi o Botafogo dizendo que vai para a partir da 6ª rodada. Flamengo e Botafogo tem que ficar ligados que tem a Supercopa do Brasil. Já no dia 2 de fevereiro. Então eles vão ter que usar um Carioca ali, pelo menos 1, 2 rodadas, como preparação. Não pode ser também o primeiro jogo, a Vera, já uma decisão valendo o título. Então vai servir também o Carioca como preparação. O que eu acho interessante quando eu viajo assim pelo Brasil é que o Carioca,
o torcedor carioca desvaloriza o seu campeonato estadual, diferente de outras praças. Uma vez eu fui para Santa Catarina, porque ia cobrir para outra emissora um jogo da Chapecoense, da Libertadores. E a pessoa mandou, olha, você vai com uma semana de antecedência. Para entrar no clima do jogo, vai ter Chapecoense Nacional do Uruguai. Era o primeiro jogo de um time brasileiro nessa Libertadores. E quando eu cheguei lá, só se falava em Chapecoense versus Figueirense. Eu falei, gente, mas é time misto que vai botar, né? Não, é time principal. O Campeonato Catarinense tá 1000. Eu falei, gente, pô, aí não pode ser o Campeonato Catarinense ter um valor pro pessoal de Santa Catarina e o pessoal do Rio não valoriza tanto o carioca. Se a gente pensar hoje, quem tem aí 3 times no Mundial é o futebol do Rio de Janeiro. Acho que o carioca tem que valorizar mais o estadual, sim. Com certeza, mas isso acaba que a gente realmente vê o carioca já não dando mais esse valor, mas na hora que perde um clássico na reta final, na hora que vai litir, o negócio muda completamente, Flavinic. Todo mundo fala, não, e de fato, se você me perguntar agora, Fernanda, o que você quer que o Botafogo faça nesse início de ano? Priorize a Supercopa ou o Campeonato Carioca? Eu vou falar, vamos levantar mais uma Taça Rio aí, galera. Vamos com tudo. Eu não tô nem preocupada. Mas deixa eu tomar uma taca de um clássico regional, ver se eu não vou ficar brava aqui no programa. Aliás, 2 de fevereiro tá chegando, hein, Vene Casagrande? Tá chegando. Fevereiro é um mês importante, E vai, sim, sempre. Inimigos também. É só um jogo. Mas, ó, você é a favorita, já adianto. Não vem com esse papinho, você não, é o Vene. time a ser batido no futebol brasileiro. Tá errado, Flavinho? Não, tá errado. Sabe por quê? Meu time tá todo desmontado. Não tá não. Todo mundo indo embora, eu não sou a favorita, não. Mas aí o John Textor vai lá e o teu repõe. treinador aí tem uma identificação com o Flamengo, já tem o Boto, que é um animal muito raro e maravilhoso aqui na nossa cultura brasileira. Então você é o favorito. Vene Casagrande, Tudo bem, eu assumo esse papel. Responsabilidade é toda sua, O Flamengo Vene. sempre será favorito, então. Ai, ligado. Ué, se eu falo ao contrário, eu sou criticado. Você tá certo, Aí se eu Vene. falo isso, eu também sou criticado. Isso, eu acho que é isso. Você é o favorito. É o tom que ele usa, né, Fernanda? É o risinho dele que me irrita. Esse Esse dente dele me irrita, que ele começa Ah lá, me irritou, já tô irritada. Quando ele joga pra tirar a responsabilidade. Ele gosta de me irritar lá, o risinho dele. O Flamengo é sempre favorito, Olha não tem aí, jeito. Vene, mas olha aqui. O Flamengo também tá se preparando pra você, você fazer esse entendimento também, né? O Botafogo tá se... Aí eles botam meio tela com tela pra gente brigar. Briguem! Ai, gente. E vocês sabem que quando a brigaiada aqui, não é combinado não, é brigaiada mesmo. Não é? Tu tá rindo? claro. É verdade, é brigaiada mesmo. Depois a gente volta a se falar? Sim, tá? Claro, mas não leva pro pessoal na também. hora é brigaiada. Hein, Veneza? Mas vem cá, você quer que eu seja favorito ou não? Só pra eu saber aqui. Pode ser você. Então beleza. Então eu assumo esse papel, vamos lá. Vamos lá, Vene, o Flamengo se preparando pra Supercopa, Se né? preparando para a Supercopa, e vou te falar, essa nova gestão, ela até pensou em desistir da pré-temporada nos Estados Unidos. Só que isso é um acordo que foi firmado com a empresa que vai organizar esse evento nos Estados Unidos. Não tinha como romper esse contrato, porque pagaria uma multa rescisória extremamente alta. E o Flamengo gostaria de desistir por conta tem a parte econômica também, o dólar extremamente alto, então eles entenderam que será uma viagem extremamente cara, mas não pode. E aí o Flamengo só vai reduzir o tempo de pré-temporada dos Estados Unidos, pensando, obviamente, na Supercopa. Tanto é que o jogo contra o Volta Redonda, que seria fora do Rio de Janeiro, não vai ser mais. O Flamengo desistiu também disso, vai botar no Rio de Janeiro já pensando na Supercopa. Inclusive, no Campeonato Carioca, o Flamengo vai fazer 4 jogos no Nordeste. Isso é bacana ser dito, porque é meio que um tour e, assim, dá oportunidade de torcedores que não tenham a chance... Já tem esses jogos? Quais são? Já tem, mas eu não tenho de cabeça, até para eu não errar aqui. Mas são 4 jogos. No início do campeonato. Exatamente. Com um time alternativo já, Isso. Ainda, né? Então, mas é importante... Não, legal. Porque... Mas o nordestino não quer... É o time do Flamengo, é o Flamengo. Eu ia falar no ano passado, mas na verdade esse ano aconteceu isso. E teve casa cheia, independentemente Sim, é do legal, time que vai muito a campo. bacana. O torcedor que ele é apaixonado, ele não quer saber quem vai entrar em campo. Ele tem poucas chances de assistir ao Flamengo. Ele quer pegar a família dele, curtir o Flamengo dele. Eu vi que na Paraíba foi o jogo que teve o maior público do ano. Na Paraíba foi quando o Flamengo foi lá. E foi a garotada, né? Não foi garotado, foi garotado. No início. Então é importante, eu acho. E a final da Supercopa, ela vai ser no Mangueirão esse ano.
que cada ano ela vai mudando o seu destino, né? Esse ano vai ser neutro, né? muito bem. E é muitos torcedores obviamente, de clube do Rio. Exatamente isso. E eu, Vene, então eu também acho isso muito legal. E a gente fala muito isso aqui nesse programa, que é um programa feito pro futebol carioca, como os clubes do Rio de Janeiro, Flavinic, eles têm a sua torcida que a gente chama de off-Rio, que é fora do Rio de Janeiro, gigantesca. Os 4 do Rio têm esse apelo muito forte fora do Rio de Janeiro também. E aí vai Fluminense, vai Vasco, vai Flamengo, vai Botafogo jogar fora do Rio. É sempre uma festa muito bonita. Não só no aeroporto, na chegada, mas obviamente com casa cheia. Eu posso falar os jogos que serão? Legal. Vamos lá, primeira rodada, 12 de janeiro, Flamengo e Boa Vista no estádio Batistão, em Aracaju. Segunda rodada, 16 de janeiro, às 19 horas, Madureira e Flamengo, no estádio Amigão, em Campina Grande. Todos o Flamengo é o mandante? Não, esse no caso é o Madureira. Mas aí pro Madureira é maravilhoso também. Vamos ganhar uma graninha. Qual é exatamente. o Madureira? Madureira e Flamengo, estádio Amigão em Campina Grande. Terceira rodada, 19 de janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu, Arena das Dunas em Natal. Legal. E quarta rodada, 22 de janeiro, Bangu e Flamengo, estádio Castelão em São Luís. São esses 4 jogos. Esse 22 de janeiro é a quarta rodada? Quarta rodada. Aí a gente está pensando aí na quarta rodada, numa data que estaria começando natural o Campeonato Carioca, né? Esse jogo já deve ser o time principal. Será? Para pegar ritmo. Quarta rodada? Eu acho muito... Eu não sei, não tem como dar certeza. A previsão disso. acho que é a partir da quinta. A quinta, que deve ter mais um jogo para... Que deve ser contra o Volta Redonda, né? Que é o 29. Do jogo contra o que é o Botafogo. 29 e 28. Que deve ser o jogo contra o Volta Redonda, porque justamente final. por conta disso a nova Mas gestão... essa sacada é legal, assim, porque você dá a oportunidade para o torcedor do Flamengo que está em outro lugar, para ele ver o time. E é outro clima, é um torcedor diferente, né? Agora o Flamengo está numa boa fase, o Botafogo, os times do Rio de uma forma geral. Eu lembro que uma vez o Vasco saiu daqui para jogar em Manaus, no jogo da Copa do Brasil, não lembro o ano. O Vasco estava numa situação difícil e no embarque para a ida lá em Manaus, foi protesto dos torcedores no aeroporto. Aquele protesto brabo mesmo, taca-lata, o pessoal se escondendo, segurança. E quando os caras chegaram lá, imagina o torcedor do Vasco, que não está acostumado assim, não ter entendido nada. Quando chegou lá, tinha uma multidão ainda maior para abraçar os jogadores. O cara pensou, pô, que não taca pedra em mim, chega aqui, todo mundo me abraçando e me agarrando. É verdade. É porque pro cara de Manaus, o vascaíno de lá, ele queria mais ter o contato com o cara que está vestindo a camisa do Vasco, a paixão pelo clube. Era uma loucura. O treino do Vasco, até nessa ocasião, foi invadido por torcedores após e o pessoal puxava o short, a roupa dos jogadores, assim. Eu falei, cara, me ama e me odeia no Rio, me odeiam e aqui me idolatram. É outro clima. A cobrança lá é diferente, né? Porque eles têm uma quer fazer saudade. Festa, tá com a oportunidade de ver o clube dele do coração. Já o Flamengo definiu o elenco que vai atuar nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Enquanto a equipe principal estiver nos Estados Unidos realizando a pré-temporada, uma equipe recheada de garotos do Ninho estará em ação no Campeonato Carioca. O elenco profissional se apresenta apenas no dia 8 de janeiro. Enquanto a garotada se apresenta nesta sexta-feira. A Copa do Brasil, que valeu mais de 90 milhões de reais para o Flamengo, vale vaga direta na Libertadores, vale uma taça nacional e vale a alegria de uma das maiores nações do planeta futebol. Agora, vamos relembrar um pouquinho essa trajetória do Mengão, o que aconteceu até a final com o Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo entrou na competição na terceira fase, eliminando o Amazonas. Era um momento de crise, Tite muito contestado. Aí nas oitavas de final veio um peso diferente, porque o adversário era o Palmeiras e o Flamengo fez um ótimo jogo de ida e depois conseguiu segurar essa vantagem em São Paulo, eliminando o Verdão de Abel Ferreira. E a arbitragem também, hein? A arbitragem também, o gol do Flávio Lopes foi legal, eu não esqueço não. O gol foi legal. As quartas de final, aí outro momento eliminando o Bahia do Rogério Ceni. Aí normal. Verdade. Por que, Rona? Aí normal, é porque o Rogério Ceni nunca ganhou do Bahia, nunca ganhou do Flamengo. Aí é normal. E nunca ganhou do São Paulo. Não consegue ganhar de jeito nenhum, velho. E aí rasgou-se o quê? O quê? Não sei. O regulamento. E por quê? Diga ganhou por quê. Ganhou do Bahia, o Flamengo ganhou do Bahia, atropelou o Bahia, aí no meio da confusão,
rasgou-se o regulamento e o Flamengo enfrentou o Corinthians e jogou só lá no Rio, hein? E aí, como diria um amigo meu, Vral. Vral. Aí foi Vral invertido. Foi Vral encarpado invertido. Então, na semifinal, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. E aí, gente, tem uma mudança, que não é o regulamento. Aqui entra em cena Felipe Luiz. É verdade. Felipe Luiz. Essa é a mudança de ânimo, de chave, né, Dê? Pegou só a cereja do bolo, filho. Tite foi até ali, né? Dali pra frente, moeu. Lembrando que aqui na semifinal contra o Corinthians, na casa corintiana, teve um jogador expulso, Bruno Henrique. Ele fez aquela estratégia de já colocar o Fabrício Bruno, segurou o resultado, não é? Então acabou chegando na final. E aí veio o Atlético Mineiro de Milito e não teve pra ninguém. Aí foi Vral. Aí amasso, 3-1 na ida, na volta 1-0. É, gente. E aqui, ó, o total, 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Só perdeu pra quem? Pro Palmeiras. É verdade. Na volta. Que desânimo. É que o Flamengo só foi convencer depois que o Felipe Luiz chegou. Porque esse retrospecto, assim, contra o Palmeiras, fez um jogo legal lá no Rio, chegou aqui em São Paulo, na minha opinião, de uma forma covarde. Aquele futebol do Tite todo mundo atrás da linha da bola, assim, o Palmeiras amassando. Enfim, tem até um gol anulado, como o Capela falou aqui. Contra o Corinthians, no Rio. O Corinthians se segurou de não tomar uma lavada do Flamengo. Hugo neles. O Hugo pegou muito, enfim. Aí teve contra o Corinthians aqui, também fez um bom jogo, o Flamengo mesmo com a menos. E na final contra o Galo foi um amasso pro choro do nosso gordinho de Minas. Mas ele falou sobre covardia, o Palmeiras também no jogo de ida do Maracanã. Foi covarde em relação à postura. Mas jogo de ida... O Palmeiras não jogou absolutamente nada. Jogo de ida e jogo de volta é a mesma coisa. Você vai jogar lá e vai jogar cá. Eu queria começar até a falar do Tite. Porque o cara vem com moral, de certa maneira, mesmo sem ganhar a Copa do Mundo, mas ficou 6 anos na seleção brasileira. É um cara que queria ir pro exterior. Vem a proposta do Flamengo, ele disse: não vou treinar nenhum clube em 2023. Ele rasgou o regulamento, como diz o Ronaldo Giovanelli. Não quis o Corinthians e foi pro Flamengo, fez a reta final. Imaginava-se que com esse conhecimento, já entendendo o dia a dia do clube, ele fosse começar 2024 voando, fazendo, não só ganhou o estadual, ok, mas não ganhou o estadual brilhando, amassando, até ganhou com facilidade, mas não foi aquele jeito Flamengo de encantar seus torcedores. E olha só, aqui está o Tite e a gente fez um apanhado geral de outubro de 2023 a setembro deste ano. Foram 70 jogos pelo Flamengo. 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é baixo, é de 65,7%. Ganhou o Campeonato Carioca e ele foi demitido após a eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. Dedê. Loirão, os números são bons do Tite. Sim. E aí confirma o que a gente sempre falou aqui do estilo de jogo que ele implementava dentro do Flamengo. Porque se você olhar para os números... Até fazer aqui meio com uma comparação com o que fez o Dunga com a seleção brasileira. Você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, são números excelentes. Só que o time não jogava, o Dunga tinha um jeito de ser diferente, com a imprensa, com todo mundo e tudo mais. O Tite fica muito provado com esses números que ele não agradou o torcedor e muito menos os jogadores. Porque com a característica que o Flamengo tem, que aí vem a mudança do Felipe Luiz. Felipe Luiz, quando ele chega, ele só fala pros caras: rapaziada, só vamos atacar, pai. Vamos marcação alta, é lá em cima, é sufocar os caras. O Tite já não. O Tite vamos fechar a casa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso foi irritando os jogadores, foi irritando a imprensa, foi irritando o torcedor principalmente, que começou a pedir a cabeça dele no cargo. Agora, o Tite, ele tinha tudo para fazer uma grande volta ao cotidiano do futebol e não fez. E muitos desses números que mostramos, vários jogos são do Campeonato Estadual, que tem uma facilidade maior, adversários menos expressivos. E segundo ele, falou que era top, né? Campeonato Carioca. Que era o melhor do Brasil. Depois voltou atrás, né? Era top. Depois voltou atrás, né? Que não era bem assim, né? Bem lembrado, Dedê. Agora, o Carioca é o mais difícil. É mesmo, ele falou isso. E deu uma declaração até, acho que pra fazer média com a torcida.
torcida, aquela coisa toda. Agora, o que eu fico pensando é que definitivamente o que derrubou o Tite não foi a Copa do Brasil, e sim a Libertadores. O Diego Aguirre, com a sua estratégia, colocou o Tite no bolso. O Peñarol seguiu na competição, eliminava um time muito forte. Agora, o Flamengo, acho que o principal inimigo da temporada foram as lesões. Você perder... O Cebolinha era um titular absoluto do Tite, o Luiz Araújo conquistou essa condição, o Pedro até então fazia uma temporada mágica, demorou para alguém passar o Pedro na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, várias coisas aconteceram e acho que esse estilo de jogo, Rona, que o Tite tem, que ele cultua no Flamengo, nunca caiu bem. Mas o Tite, assim, falando no futebolês, ele foi olho grande. No futebolês. Ele foi olho grande. Olho grande? Porque ele falou que não ia trabalhar. Não foi isso? Eu não vou trabalhar, eu vou fazer aqui, vou esperar terminar. Aí ele viu que o Flamengo, um baita de um elenco, um baita de um time, faltando comando. Ele falou, acho que eu vou rasgar minhas férias, como foi rasgado o regulamento. Eu vou rasgar minhas férias e vou tomar conta do Flamengo, porque lá vou nadar de braçada. 16 derrotas. Você viu os números ali? E o Denilson falou que os números do time são bons. Não, mas o aproveitamento não é ruim, não. Com um time com uma folha lá em cima. Arrascaeta, Gerson, todo mundo é Pedro, é Gabigol. Ele não consegue reconhecer o erro. Nunca a culpa é do Tite. Sempre na coletiva aquele papo dele, assim, que o flamenguista não Aquela resenha, morta. Tem que se adaptar. E olha que eu gosto do Tite, mas a resenha não é boa. Não, cara. Mas tem que se adaptar ao Flamengo. Eu falei várias vezes aqui durante a temporada. Na minha opinião, o Tite não estava entendendo onde ele estava. No Flamengo a pressão é muito maior do que a seleção brasileira, muito maior porque envolve a paixão de uma nação, de milhões de torcedores. A seleção a gente sabe como que é, todo mundo junto assim torcendo, só que não envolve aquele negócio assim passional de coração para muita gente. Muito mais pressão, ele na coletiva falando com um jeitinho assim que não falava com o povo, com o público que estava assistindo a coletiva, e também em campo, colocando Carlinhos ao invés do Gabigol, com todo respeito ao Carlinhos, por conta de birrinha pessoal. Pra mim tá errado. Ele dividia as coletivas com o filho, com o preparador físico, com o Sampaio, com várias pessoas. Eu acho que... Você vê o Abel Ferreira, que todo mundo dá pancada, porque às vezes ele não é tão legal com a imprensa, não é mas tão... Ele fala. Mas quem é que tá do lado dele? Ele se defende. Quando ele tá suspenso, ele não tá lá. Mas quando ele tá disponível, é ele que dá a coletiva. E o Tite querendo fazer uma coisa meio... Vamos democratizar a coletiva. Não dá. O torcedor, ele quer ouvir o treinador. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo. Quem tem que falar é o treinador. Quero levar mais alguém? Leva um atleta. Leva alguém que foi protagonista, alguém que cometeu um erro, enfim. Mas não, ele levava pessoas que ninguém queria ouvir. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Na seleção brasileira. Não, assim, porque se você pegar no mundo, se pegar o futebol europeu que a gente elogia tanto assim, olha as coletivas lá também. É o treinador. O Ramon Dias leva o filho quando pode, mas acho que é mais por uma questão até de tradução também. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra. O treinador que tem que falar, ponto, acabou. Entendeu? Mas é isso que a Renata tá falando. Exato, eu concordo com a Renata. Então, a Renata não, ele é contra o Ramon Dias. Não, o Ramon Dias é do filho. A Renata tá falando que é isso aí. É um nepotismo gigantesco. Coletiva, fala, derruba técnico. O Tite, ele se mostrou mais uma vez um hipócrita gigantesco. Que isso? Gigantesco. Eu vou falar o porquê. Eu não esqueço as coisas aqui. O Tite, quando treinava o Corinthians... Antes de ir para a seleção, o que ele reclamava? Reclamava do Marco Paulo Del Nero, reclamava do calendário, reclamava quando os jogadores do Corinthians, aquela fase espetacular 2015, jogadores eram convocados e não tinha pausa para a data FIFA. Quando ele assumiu a seleção brasileira, ficou 6 anos lá, o que ele fez? Exatamente aquilo que ele reclamava antes. E aí, quando ele assumiu o Flamengo, ele começou a bater nos caras que tiravam jogadores do Flamengo, no caso o Fernando Diniz e Dorival. Isso é uma incoerência gigantesca. Então, assim, muito disso passa pela forma com que ele lida dentro e fora de campo, com as ideias dele. Então isso aí repercute mal com a imprensa, como eu tô lembrando aqui, repercute mal com a torcida, porque, querendo ou não, a gente se pauta muito do termômetro de rede social e as pessoas não têm memória curta não, gente. Agora, nessa questão de treinador, eu tenho uma experiência pessoal, eu posso falar pra vocês que realmente até hoje ela me traz uma vergonha profunda. Quando o Inter caiu e ele trouxe o Lisca doido nos últimos 3 jogos. O Lisca tinha 3 jogos para não cair. O Felipe Luiz teve 4 jogos. Ele foi conquistando isso para ganhar uma Copa do Brasil. E por que não é mérito? Ganhar do Corinthians 2 vezes, ganhar do Galo 2 vezes. Não é? Ele não ganhou 2 vezes do Corinthians, empatou, mas passou. Eliminou, então. O Rossi fazendo cera. Ok, você tem razão. Vamos trocar os termos. Eliminou o Corinthians e eliminou o Galo, não é? Então o Felipe Luiz... O elenco do Flamengo já foi mais recheado, mais cheio durante a temporada.
O Felipe chega com vários desfalques, sem o Pedro, que era o principal jogador. O Gerson já vinha pegando esse protagonismo, já virou o grande nome do Flamengo em 2024. Mas eu acho que ele tem mérito sim, porque se o Flamengo termina sem essa Copa do Brasil, era uma crise tremenda, com tudo, com processo eleitoral, um monte de coisa. E ele conseguiu, ele chega sem experiência no profissional, porque ele vem do Sub-17 e do Sub-20, e conquista uma Copa do Brasil em 4 jogos. Muitos não conquistam, o Milito chegou e não conquistou. Com uma mudança de comportamento, não é que ele deu sequência, porque a gente vê muito isso, né? O treinador assume o comando e aí você vê a sequência de jogos, sei lá, 3, 4, 5 jogos, o time jogando igual. Eu não vou mudar, porque eu só vou ver como é que tá aqui, conhecer um pouquinho mais os jogadores, entender como é que os caras gostam de jogar e tudo mais. O mérito do Felipe Luiz, além do conhecimento que todos esses jogadores que estavam no Flamengo, ou a maioria deles, jogou com o Felipe Luiz. Então ele conhecia. O caso do Gabigol, por exemplo, é um negócio assim, estrondoso. O Gabigol ele colocou porque o Pedro machucou. Não, tudo bem, mas ele quando ele assume a diretoria, você vai lembrar. Quando surge o nome do Felipe Luiz... Vocês dois estão falando bem do Felipe Mourinho aí. A diretoria... No jogo complicadíssimo da vida dele, ele só mexeu... Ele tirou, na expulsão, ele tirou o atacante e colocou o defensor. Por quê? Porque ele precisava do empate. Ele conseguiu no regulamento. Agora ele coloca o Gabigol. O Pedro machucou, gente. Ele fez o resultado lá. Ele colocou de centroavante, velho. Mas qual que é... O campeonato... O Sgarbi acabou de falar da crítica do Tite. Ele colocava o Carlinhos. O Pedro também machucou e ele colocou quem? O Carlinhos. Aí era uma coisa pessoal. Como disse o Gabigol. O Gabigol falou pra todo mundo que o treinador foi chato comigo. Você quer diminuir ele falou que o treinador não teve respeito. Ele deu sorte, irmão. Que sorte, Ronaldo. Ele deu sorte de estar ali. Nada. Porque quando derrubaram o Tite, foi na rasgada do regulamento. Aí pra se mudar o foco, colocaram o menino e empurraram. Vai lá que você vai ser campeão. Mas quando a diretoria... O mordedor de virilha falou, vai lá. Quando a diretoria anuncia o Felipe Luiz, todo mundo achou que seria um interino. Todo mundo achou que ia ser interino. Eu achei que era ser interino. Aí quando vem então você é juvenil. Você achou que ia ser... Porque ele colocou o menino... Quem colocou o menino na categoria de base foi o mordedor de virilha. Colocou ele lá, falou, vai lá na base, ganha o título, vai acontecer o segundo. Ronaldo, às vezes eu acho que a gente tem que ser coerente. Ele teve a chance, ele abraçou a chance e conseguiu o objetivo. Não, mas beleza, aí parabéns pra ele. Isso ok, né? Não, parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Mas agora, ele foi colocado lá com esse intuito de subir, na hora de dar uma rasgada com o Tite, contrato longo. Não sei eu puxo você, irmão. Não sei não. Que não é sei isso? Se o plano se o plano da diretoria seria tão rápido. Vocês acham que o Felipe Luiz aceitaria ser interino? Acho que sim. Olha lá. Não. Tenho certeza que não. Não, porque ele tava lá bem no Sub-20, verdade, tava bem. E às vezes ali dentro você espera uma oportunidade mais calma, ele pegou uma tempestade, Eu acho que sim, Loirão. Eu também acho. Eu acho que sim, até por ter a experiência. Isso. Então, aí vem o raciocínio que eu falei. Ele assume como interino, a minha ideia era essa, e aí quando vem o Marcos Braz na coletiva, fala assim, não, o Felipe Luiz vai ser nosso treinador. Tá até 2025, final do ano. Aí eu falei, opa, rapaz, que coragem da diretoria efetivar o cara que não tem nenhuma... Já se mostrou pronto. Já se mostrou pronto. Então, assim, isso mostra também o conhecimento do Felipe Luiz internamente lá com o Flamengo. Agora, eu acho que, pensando, depois de tudo que passou, já conhecemos bem os passos do Flamengo nesse título da Copa do Brasil, talvez o maior desafio, até então, para o Felipe Luiz, mais até do que ganhar a Copa do Brasil, foi administrar a questão do Gabigol. Então a gente tem até a sonora do Gabigol aqui para relembrar, porque o Gabigol dominou os noticiários esportivos por muito tempo. Fala aqui também, Gabigol. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai. E depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou. Falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então,
depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz. Esse foi um problema para muitos, que ele deu essa declaração justamente após o título da Copa do Brasil. Levanta a taça, ou melhor, nem tinha levantado a taça ainda, e ele já deu essa declaração e acabou até ofuscando, de certa maneira, essa comemoração, esse momento feliz, porque o jogador trabalha quantos meses numa competição para chegar numa final, ganhar, e aí ele quer celebrar. Vocês, o Denilson, o Ronaldo, já passaram por essa situação no futebol. É o sonho, é chegar num campeonato, é levantar uma taça, é falar sou campeão. Então aqui, olha, falando em ser campeão, ele passou por essa experiência muitas vezes no Flamengo. Olha só, são 13 títulos pra gente, ó, Libertadores, 2019 e 2022. Tem a Recopa Sul-Americana de 2020, um Brasileirão de 2019, esse me doeu. Se doeu, 2020. Supercopa do Brasil 2 vezes, 2 Copas do Brasil, Campeonato Carioca 19, 20, 21 e 24. E é o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado do Zico, do Júnior, do Arrascaeta e também do Bruno Henrique. Ou seja, uma passagem gloriosa, vitoriosa, cheia de méritos, não é dele, do coletivo que o Flamengo conseguiu montar e oferecer para os seus torcedores. Agora, o final ali ficou uma sensação ruim, Capela, bem ruim. Ô, Rê, quem é o Gabigol para falar sobre respeito? A gente colocou a declaração dele aí, a gente discutiu aqui, discutiu ao longo, depois terminou a Copa do Brasil, falou muito sobre isso. O Gabigol, ele tem uma tatuagem aqui escrita predestinado. Para mim é premeditado. Porque tudo que ele fez depois que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, ele começou a dar um monte de letrinha. Tudo bem, eu acho que tem que criticar mesmo. A diretoria do Flamengo, gente, eu falo isso aqui há anos aqui no programa. A diretoria é amadora. Amadora, mas é uma diretoria campeã. Cara, posso falar? Dificilmente alguém não seria campeão com um elenco desse, porque quem pavimentou a estrada foi Eduardo Bandeira de Melo. Esse sim merece os louros, já que falamos os louros aqui. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte: quem é o Gabigol para falar de respeito? A história dele é brilhante. Agora, vamos pegar o recorte que o Chico ama falar, o recorte dos 2 últimos anos do Gabigol. O recorte sempre vai ser lembrança do Chico, né? Exato, sempre. Falou recorte, lembra do Chico. 2 Como anos. sublinhada é sua. A sublinhada é minha. E aí a sublinhadinha é o seguinte, ele não entregou absolutamente nada, mas fez 2 gols na final da Copa do Brasil. Denilzete também. Gabizete também. Então eu só queria falar o seguinte, o Gabigol ele não consegue fazer meia culpa. O Gabigol é uma perna gigantesca. O Gabigol, ele desrespeitou absolutamente todo mundo, instituição, clube, torcida, literalmente a camisa, tanto que ele perdeu a camisa 10. Porque ele foi moleque. Ele é um cara tratado como menino, com postura de moleque. Então, assim, foi melhor para as duas partes. Que o Gabigol seja feliz, que o Flamengo também seja feliz. E a vida pós-Gabigol no Flamengo. Houve vida pós-Zico, não vai ter com o Gabigol? Para, né? Me ajuda. O Gabigol, quando ele vem da Europa e não consegue sucesso, nem na Itália, nem em Portugal, ele chega no Flamengo e ele tem uma chance de ouro. Pega uma equipe muito bem azeitada, que foi só se desenvolvendo, e ele foi protagonista. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O pessoal falando aí do Flamengo. E o Carlinhos, tudo indica, não faz mais partes aí dos planos do Flamengo, né? Tudo indica que o Carlinhos será emprestado, né? Saiu aqui as informações no Bola VIP, que provavelmente o Carlinhos não permaneça no Flamengo, possa ir para um novo clube, né? E o Carlinhos merece sim, cara muito bom, muita gente boa, né? Merece sim aí pegar um time e ser titular e crescer ainda mais, né? A gente sabe que para jogar no time do Flamengo é um peso muito forte, um peso muito grande. Então, que ele possa ser também, né, emprestado e possa ter um baita, né, digamos assim, uma baita evolução, né? Carlinhos, a gente sabe que ele tem sim potencial a gente viu, né, o potencial dele no Nova Iguaçu. O cara, mesmo jogando contra grandes equipes, conseguiu se destacar. E agora vamos ver o que é que ele possa fazer em outro clube, né? Tomara que ele consiga um novo clube, um clube também grande, que ele possa se destacar, porque ele merece demais, né? Merece estar aí, né, trilhando novos ares, né? E ser campeão também, fazer muitos gols, disputar artilharias de campeonatos. A gente sabe do potencial do Carlinhos. E também, pessoal, saiu a informação que o Flamengo, né, fez aí, tá encaminhando uma proposta ao Roberto Firmino,
que já falou que vai ouvir sim a proposta do Flamengo. Então o Flamengo pode fechar aí com Roberto Firmino, né, o primeiro reforço, já para começar a trilhar aí reforços um atrás do outro aí para a próxima temporada. Então tudo indica que Roberto Firmino possa vir sim para o time do Flamengo. Acredito que o Flamengo vai preparar uma baita proposta, vai preparar uma baita oferta. E sim, né, se o Roberto Firmino quiser realmente jogar na seleção brasileira, o time certo será o Flamengo. Se ele continuar na Arábia, é porque ele não quer mais jogar na seleção brasileira. Mas se ele quiser, se ele vir para o Flamengo, é sinal que ele quer sim jogar na seleção brasileira. E a gente sabe que o Flamengo é uma vitrine, né, gigantesca, uma vitrine, né, absurda, extraordinária, para que ele possa chegar sim novamente à seleção brasileira. E se ele matar a pau aqui, jogar o fino da bola no Flamengo, ele vai sim chegar, né, na seleção brasileira. Mas o que é que vocês acham? Seria um bom negócio para o time do Flamengo? Seria um baita reforço para o time do Flamengo a chegada de Roberto Firmino? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!